galera, aqui é a Juki e hoje, se você está procurando um processador custo-benefício, seja para simplesmente fazer seus deveres de casa, talvez você precise de um computador e de um setup para o seu escritório. Então vem comigo que o processador que eu vou falar hoje já tem GPU integrada, então tá no custo-benefício. Bora lá! Como você provavelmente já viu aí no título desse vídeo, a gente está falando do Athlon 3000G. É um processador que já tem arquitetura Zen, ou seja, vantagens que a gente teve em relação às arquiteturas anteriores. A Zen é a arquitetura já construída no Ryzen de primeira geração, então você já deve ter uma noção aí da performance que a gente tem e do ganho energético. Outra coisa interessante é que a gente está falando de um processador, mesmo um processador básico, que já tá com o overclock disponível para você, assim. Então a galera que gosta de brincar, mexer nos clocks e nas voltagens, já começa aí a entrar nesse mundo diferenciado. Outra coisa é que, assim, quando a gente fala de um processador básico, é importante que a gente também tenha uma possibilidade de crescimento no nosso setup. E a gente está falando então de um processador que tá com suporte à plataforma AM4. Então, se você comprar esse processador agora, colocar ele num setup mais básico, a partir do momento que você perceber que você precisa fazer um upgrade, que você precisa ter mais desempenho, que a performance desse processador já não está mais suprindo as suas necessidades, você pode simplesmente trocar de processador sem ter que fazer aquela troca da placa-mãe. Então fica mais fácil, você pode primeiro trocar o processador, depois trocar por uma placa-mãe melhor, aí depois você troca as memórias. A parte importante é que você não vai precisar fazer toda uma troca de todo o seu setup, caso você precise fazer um upgrade. Bom, vamos falar agora da ficha técnica, né, para você ter uma noção do que você pode esperar de processamento, de desempenho desse processador. Então ele tem 2 núcleos, ou seja, ele é um dual core com 4 threads, e caso você não faça overclock, você tem aí o clock de 3.5 GHz. Então você vai ter 35 watts, ele é um processador que realmente gasta pouca energia, o seu sistema todo não precisa então entregar uma grande quantidade de energia, automaticamente também o processador não esquenta tanto. Então seu sistema de refrigeração de todo o seu gabinete também pode ser mais simples, que você não vai ter grandes problemas aí de altas temperaturas. Apesar da gente estar falando então de um processador de entrada, que só tem 2 núcleos, então aparentemente a gente não consegue grandes desempenhos. A gente está falando de um processador que já tem inclusa uma Vega, então a gente consegue certo desempenho em determinados jogos. Obviamente que a gente não está falando aqui de jogar em 4K, mas quando a gente fala em jogar em 720p, os jogos básicos de competitivo, quando a gente está falando aqui de CSGO, Overwatch, League of Legends, é esperado ter pelo menos 60 frames. Ou seja, né, depois que você terminou de fazer todos os seus trabalhos da escola, fez suas pesquisas, digitou lá o seu TCC o dia inteiro, você consegue baixar aí um joguinho, dar uma jogadinha rapidinho em 720p. Acaba sendo uma resolução um pouco abaixo do que a gente tem aí, mas quando a gente fala em 100 frames no LoL, para um processador super de entrada com baita custo-benefício, acho que já tá valendo. A jogatina já tá garantida. Ficou com alguma dúvida sobre o Athlon 3000G? Não tem problema, pode colocar aqui embaixo nos comentários que a gente te ajuda. Caso você tenha alguma dúvida também de montagem, qual que seria a plataforma ideal para se colocar esse processador, fica tranquilo que a gente ajuda tanto nas nossas redes sociais, como também aqui embaixo nos comentários do nosso querido maravilhoso YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e até a próxima!